João Victor Teófilo traz informação agora para a audiência da Auriverde Brasil. O que você preparou para a gente, João? Pitolli, ainda nesse assunto a respeito do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte deve reagir caso algum aliado de Jair Bolsonaro vença as eleições ao Planalto no próximo ano e conceda indulto presidencial ao ex-mandatário, que caminha para ser condenado na ação penal que julga golpe de Estado. Essa informação é de Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Ele escreve que ministros do Supremo, ouvidos por ele, avaliam que um perdão a Jair Bolsonaro será inconstitucional se for concedido por nomes como Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado, que se mostram favoráveis à anistia. A Corte planeja anular um eventual indulto com base na mesma justificativa que foi usada para derrubar o perdão concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira, quando Bolsonaro ainda era presidente. Em 2023, o STF citou o vínculo de aliança entre os dois políticos. Lembrando que, inclusive, a então ministra Rosa Weber afirmou que, embora o indulto individual seja um ato político e privativo do presidente da República, é sim possível que o Judiciário verifique se a concessão está de acordo com as normas constitucionais. No caso de Silveira, a magistrada avaliou que o benefício foi concedido por simples vínculo de afinidade político-ideológico, o que é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Pitolli. Ô, João, numa única notícia, tanta coisa para a gente analisar, né? Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal, né, nessa notícia, para mim, deixa claro que Jair Messias Bolsonaro está condenado. Então, eles estão antecipando a condenação do presidente Bolsonaro. Para mim, é nítido, né? Veja, uma série de questões dentro de uma única notícia do Paulo Capelli, do Metrópolis. Se o presidente Bolsonaro não terá direito ao indulto, o que eles estão dizendo para mim? O presidente Bolsonaro será condenado. Então, pronto. Então, o presidente Bolsonaro, segundo o Supremo Tribunal Federal, alguns membros do Supremo, Bolsonaro será condenado. Ok. Aí, o Supremo Tribunal Federal já antecipa um voto caso venha a acontecer um indulto que pode ser dado ao presidente Bolsonaro por esses mencionados pelo João, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio ou Caiado. Ou seja, nós temos, primeiro, o Supremo já condenando o presidente Bolsonaro e já dando a sentença diante de um indulto que pode ser oferecido por qualquer um destes. Espera um pouquinho, não está tudo errado? Então eu volto à fala de André Mendonça, que pede para que o Supremo Tribunal Federal volte à sua competência originária, que é garantir um justo processo. Mas essa antecipação e esse se colocar diante da imprensa dizendo o que vai fazer ali na frente. E outra, não são 11 ministros? Então o que a gente tem? Talvez um dissidente ali, André Mendonça, talvez outro que faça o mesmo movimento que é Nunes Marques, que a gente nunca sabe o que pensa Nunes Marques, e outros 9 que são o quê? Maria vai com as outras? O que são estes? O que pensam estes? De que forma vão agir? Então, siga o mestre? Lembra do siga o mestre? É isso? Então já está certo. Bolsonaro está condenado e Bolsonaro, se tiver e receber o indulto de alguém, não terá a oportunidade de usufruir do indulto porque vão dizer que é inconstitucional. Tudo errado. Um Supremo Tribunal Federal político que persegue, um Supremo Tribunal Federal que decidiu perseguir o presidente Bolsonaro até o fim da vida, porque está com ódio, porque o Alexandre de Moraes afirmou, né, segundo Mauro Cid, que Bolsonaro destruiu a sua vida. Mas espera um pouquinho, não seria só a questão da eleição do ano que vem? O Supremo Tribunal Federal não tem a missão, ou alguns dos seus membros, de tirar Bolsonaro da disputa? Então, de fato, o objetivo é eliminá-lo. É isso? Porque se você está me dizendo, Paulo Capelli, que vem aí Eduardo Bolsonaro, o que eu duvido se o pai estiver preso, eu duvido, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio ou Caiado, você já está me dizendo que Bolsonaro está fora da disputa. Se qualquer um destes conseguir a vitória na eleição do ano que vem,
Já não basta para o Supremo? Tiraram o Bolsonaro da jogada. Vocês não precisam mais ficar preocupados, é isso? Só que não. Os caras querem perseguir o presidente Bolsonaro até o fim da sua vida. É muito triste o que a gente está ouvindo. Porque a gente está ouvindo em uma notícia absurdos relacionados a quem deveria guardar a Constituição e decide mais uma vez mostrar que Constituição no Brasil não serve para absolutamente nada. Um outro ponto trata do indulto dado pelo presidente Bolsonaro a Daniel Silveira. Olha, talvez eu possa me arriscar aqui e posso estar cometendo um erro, mas eu acredito que não existia amizade, existia uma afinidade, é óbvio. Eu tenho uma afinidade com você que me ouve agora. Se nós pensamos da mesma forma, se olhamos para o mesmo ponto, se temos os mesmos objetivos, nós temos uma afinidade. Ou seja, numa situação aqui hipotética, se eu precisar do seu indulto um dia, você que me ouve agora, você não vai poder me conceder um indulto caso você seja presidente do Brasil, porque temos afinidade ideológica, afinidade política, pensamos da mesma forma. Espera um pouquinho, isso não é uma prerrogativa do presidente da República conceder um indulto? Mas aí não. Aí vai o Supremo Tribunal Federal, da então já aposentada ministra Rosa Weber, e diz: não, eles são amigos, eles têm afinidade. Esse indulto é inconstitucional. A gente nunca viu isso na história do Brasil. Assim como não vimos também, diante da indicação de Alexandre Ramagem para a Superintendência de Diretoria-Geral da Polícia Federal, enfim, nós nunca vimos um Supremo Tribunal Federal apontar e dizer: não, ele não pode. Mas pera um pouquinho, como ele não pode? Por que ele não pode assumir? Porque provavelmente Alexandre Ramagem, do alto da sua competência, apuraria de fato quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Esse era o medo da turma? Esse era o medo? Então aí Alexandre Ramagem não pode? E não foi? Essas interferências e esses apontamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal e por essa turma demonstram claramente, cada vez mais, estamos tratando de algo meramente político. Estamos tratando de quem quer simplesmente perseguir, perseguir e perseguir. E perseguir o presidente Bolsonaro até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Olha do que a gente está tratando e olha como devemos tratar desse assunto. Estamos falando de algo gravíssimo, que é a antecipação de voto, que é simplesmente dizer: vai ser condenado e se lá na frente tiver direito a indulto, nós vamos negar. Isso é um absurdo.